sua participação ou comentário. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado na última quinta-feira, dia 10. Estamos aqui nas ruas para saber a opinião do povo. O Gutenberg Santos Silva, qual a sua opinião a respeito desse texto base aprovado, que é o texto base da reforma da Previdência, que é 62 a idade mínima para mulher e 65 anos para homens? Que sim, pode sim, viu? É porque o trabalhador tem que ter a aposentadoria, né? Então eu aprovo que sim. Caso você é a favor desse texto base aprovado pelos deputados na Câmara? Exatamente. Na sua opinião, que isso pode vir a contribuir com o trabalhador? Que sim, pode ser, viu? Eu comprovo pela reforma da Previdência. Realmente, do jeito que eles estão fazendo, tá errado, né? Tem que melhorar mais um pouco, né? Porque a pessoa, a idade vai aumentando. Quem não contribui, e vai ser como? Vai ser pior, né? Então a senhora discorda desse novo texto base? Eu discordo. A senhora tem quanto tempo de aposentado? Rapaz, eu tenho 72 anos. A senhora já com 72 anos, mas quantos anos já que conseguiu a sua aposentadoria? Porque eu me aposentei com 65. Quase praticamente 10 anos ou mais, né? Tem 10, tu acha? Rapaz, os anos passam ligeiro, viu? Eu tô bem velhinha, né? Mas o espírito é novo. Se a senhora, porventura, tivesse para se aposentar, qual seria a sua opinião a respeito desse novo texto base? Eu ia lutar, né? Pelos meus direitos. Como qualquer um tem que lutar, né? Dona Anice, qual a sua opinião, o seu ponto de vista sobre esse novo governo? Já estamos indo para o segundo semestre do ano de 2019. Qual o seu ponto de vista a respeito do governo Jair Bolsonaro? Rapaz, eu acho que ele está trabalhando muito mal. Eu acho. Com muitos. É contra. Outros não é e outro é, né? Porque sempre o baixinho quem sofre. E os mais altos que têm dinheiro acha que tá certo, né? Mas eu e muitos, né? A gente tem que torcer pelo lado da gente, né? Que nós somos baixinhos, eles são altos, querer também zombar dos baixinhos, aí não dá, né? Realmente eu concordo, né? Eu concordo. Agora, sobre o presidente, realmente, eu não estou concordando com a atitude dele, não. Para ser sincero, realmente eu não estou concordando com isso, não. Eu esperava outra coisa, mas, infelizmente, não foi aqui que eu pensava. O que especificamente que o senhor não concorda com o atual governo? Praticamente eu não sei bem explicar, entendeu? Só que eu esperava outra coisa nele, principalmente na área da máfia, né? Do roubo. Eu pensei que ele fosse realmente combater essa máfia aí, os ladrões. Mas, pelo jeito, a mesma coisa. Então o senhor avalia o governo que tem apenas só o primeiro semestre concluído de trabalho, nesse primeiro ano de mandato, um governo... Qual a sua opinião, assim, no caso? Qual a pontuação que o senhor daria para o presidente atual? Rapaz, eu sinceramente nem sei o que falar isso aí. Né? Sinceramente, não sei nem o que dizer. Eu só acho que eu não concordo. Realmente eu não concordo com o que está acontecendo. Eu esperava uma coisa melhor dele. Mas fazer o quê? Bom, eu sou contra o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, porque eu considero que nem todo trabalhador vai conseguir ficar até os 65 anos, né? Trabalhando direto. Você precisa considerar quais são as funções que a pessoa vai ter, qual é a condição que a pessoa vai ter. Era necessário que fosse avaliado isso, que fosse verificado isso. Outra questão é que ninguém vai conseguir contribuir 40 anos, né? Para ter 100% da aposentadoria, você vai ter que contribuir 40 anos e ter 65 de idade, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela praticamente não existe agora, né? Na verdade, ela foi extinguida, né? Então, 40 anos de contribuição para ter 100% do que você contribuiu
eu acho muito complicado para a pessoa que trabalha no comércio, para a pessoa que trabalha, enfim, no dia a dia. Para quem trabalha no escritório, para quem tem uma carreira boa, você passa 40 anos trabalhando. Agora, para quem trabalha subindo e descendo todos os dias, eu acho complicado, né? Então, assim, eu espero que o Senado reveja o texto base da reforma. Ele é até melhor do que a proposta que foi enviada pelo governo, que era ele retirou a capitalização e outros pontos. Então, eu acredito que, embora o texto ele seja melhor, né, que não mexeu no BPC, não mexeu na aposentadoria rural, mas ainda precisa ajustar esses pontos, né? Eu acredito que a questão do funcionalismo público é interessante, que eles não tenham essas aposentadorias tão absurdas. Enfim, é a minha opinião. Em relação a esse governo atual, o governo do presidente Jair Bolsonaro, está entrando agora no novo semestre. O que você espera e o que você achou desse primeiro período do governo do atual presidente? Olha, o governo Bolsonaro é um governo democraticamente eleito pela maioria da população brasileira, mas ele acabou tomando algumas medidas, né, que, embora atendam, eu acredito que ele foi coerente da campanha dele, que é a questão do armamento, e outras coisas mais. Ele foi coerente para com quem sabia o que ele queria, mas ao mesmo tempo em que ele não atende ao que realmente a maioria da população esperava, né? Quem votou nele, nem todo mundo que votou nele, que o elegeu, né, no segundo turno, acreditava que algumas coisas aconteceriam. Então é preciso que o presidente e o governo federal, não só o governo federal, mas estadual e outras coisas mais, que tomem uma posição em relação ao desemprego, né, em relação à desigualdade social. É preciso que seja feito algo. Nós já temos 7 meses de governo e nós não tivemos avanços assim em relação ao desemprego, por exemplo, no Brasil. Beleza, a questão da violência, você tem diminuições de homicídios, ok, mas talvez associada a outras coisas, porque o governo é novo e talvez não tenha feito absolutamente nada ainda pela segurança, mas já poderia ter feito alguma coisa pela questão do desemprego, né? Eles associam o desenvolvimento à reforma da Previdência, só que a reforma não é mágica. Então é muito difícil que só por causa da reforma da Previdência você tenha a diminuição do desemprego, porque você precisa de uma reforma tributária, você precisa de uma reforma política, então é tudo muito profundo e muito demorado para que seja feito, e o governo tem papel, sim, fundamental no combate ao desemprego e às desigualdades sociais. Rapaz, assim, segundo eu sei que foi aprovada essa lei aí, que é para o dinheiro ficar em torno do Brasil mesmo, para ser gerado para mais obras no Brasil. Só que assim, antigamente tinha um certo limite, né, que era dado, tinha um valor certo que ser expandido. Só que eu acho nessa teoria realmente, se for para botar mesmo, o dinheiro ficar pelo Brasil, vai ser bom ter essa reforma. Vai ser bom porque se o dinheiro ficar aqui retido, vai ser mais obras, tem investimento de saúde, investimento de área cultural, investimento em cidades e outros lugares. Então, no caso, você concorda com esse texto básico que foi aprovado pelos deputados? Eu acho que eu concordo, porque, tipo assim, como realmente, se for nesse ponto aí, desse dinheiro ficar no Brasil, para ser gerado mais para outras áreas, ser gerado para, tipo assim, o dinheiro vai ficar retido aqui, eles querem diminuir, vamos supor, de 10 eles querem botar para 9, né? Isso, vamos supor. Esse 9 ser gerado em educação, ser gerado para meio ambiente, ser gerado para todas as áreas que se relacionam ao Brasil, é bom. Hora ruim, se for puxar o lado mais político, e aí, se for puxar o lado político, fica ruim pra gente que é brasileiro e pra todo mundo, né? E aí que é complicado. Mas tá de boa. Eu torço pra que dê certo, né? A sua participação ou comentário